Tu já ouviu falar em coesão e coerência? No vídeo de hoje, a gente vai trabalhar justamente sobre essas duas questões. Então, já curta esse vídeo que é para incentivar o trabalho da professora aqui e fica até o final. Vamos embora? Então, vem. Gente, na hora de escrever, é extremamente importante utilizar esses dois recursos textuais, a coesão e a coerência. Não existe texto, não existe sentido se a gente não utilizar esses dois pontos, tá certo? Então, vem que a gente vai trabalhar e eu vou te ajudar. Ó, quando a gente escreve quando a gente produz um texto, na realidade, independente de ser escrito ou seja na modalidade oral. A gente tem um objetivo, a gente escreve com sentido. Então, existe então a questão do sentido. A gente organiza a nossa ideia, as ideias, né? Então, essa organização de ideias, colocar as ideias em ordem, né? Organizar tudo isso de modo que o nosso objetivo seja alcançado envolve a questão da coerência. É por isso que no dia a dia a gente costuma dizer, quando a gente se depara com alguém que não falou algo com sentido, a gente diz que a pessoa foi incoerente, né? Quando alguém entrou em contradição, a gente diz que a pessoa foi incoerente, né? Por quê? Porque a pessoa de repente falou algo que não fez sentido, a pessoa de repente falou uma coisa que de repente não bateu com a história que de fato aconteceu, né? Então, existem inúmeros problemas dentro de um texto que faz com que ele não seja coerente. Por isso que a gente estuda vários recursos que fazem parte do assunto coerência. Mas, de uma forma geral, a gente pode dizer que a coerência diz respeito ao sentido das ideias, se preocupa com a organização das ideias de um texto, tá bom? E a coesão? A coesão, ela se preocupa com a organização gramatical. Dentro da redação do Enem, por exemplo, existe uma competência específica, que é a competência número 4. Então, atenção, você que vai fazer o Enem ou que vive por aí fazendo concursos e tem se deparado cada vez mais com provas objetivas, né, dissertativas, inclusive, na realidade, provas dissertativas, que são as famosas redações, né? Precisa se preocupar demais com os famosos conectivos, né? Como eu estava dizendo, a competência número 4 do Enem avalia justamente a questão dos conectivos, que fazem parte da coesão textual. Então, os conectivos, eles dão sentido ao texto, eles ligam os períodos, os parágrafos. Então, é de extrema importância escrever um texto ligando os períodos através de conectivos. Por isso que a gente chama de conectivos, porque são palavras, né, são expressões que fazem essa ponte e que não só ligam períodos, mas que também ligam um parágrafo ao outro, estabelecendo entre eles uma relação de sentido, né? E aí, gente, uma coisa também que é de extrema importância não é somente usar conectivos, mas é saber qual é o sentido que eles têm, né? Porque uma coisa, falando do Enem, né, já que eu toquei nesse ponto, os corretores, eles levam muito em consideração, né, essa questão de você saber mesclar, variar, né, o uso dos conectivos, e porque isso mostra que você tem um vocabulário amplo, né? E assim, o mesclar, você não deve arriscar mesclar, variar, somente por variar, para mostrar que tem esse vocabulário amplo, mas saber o significado, né? Porque não adianta eu usar uma palavra que eu não sei o significado dela só para tentar impressionar, porque às vezes a gente quer dizer uma coisa
e acaba passando um sentido diferente, né? Então, por isso que eu preciso saber o que eu estou dizendo, tá certo? Então, uso conectivos variados, mas saiba qual é o real sentido daquele conectivo para que você não acabe passando uma mensagem, uma ideia, um sentido equivocado, tá certo? Então, a coesão, ela se preocupa com a parte gramatical do texto. E aí, é por isso que uma coisa está ligada à outra, né? A coesão está ligada à coerência e vice-versa. Por quê? Porque se você usa conectivos, se você usa palavras com o sentido adequado diante da mensagem que você quer passar, consequentemente, seu texto vai fazer sentido. Tá certo, gente? Então é isso. Ficou até aí uma dica bônus em relação à redação do Enem, que também serve para outras redações, para outros textos dissertativos, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer mais dicas sobre isso, então comenta aqui para mim, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!